Fernando Henrique Cardoso foi presidente do país entre 1995 a 2002. Consolidou o Plano Real, estabeleceu reformas constitucionais, privatizou empresas estatais, instituiu o neoliberalismo no país. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1931. Em 52 formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Em 1953 casa-se com a antropóloga Ruth Cardoso e juntos têm 3 filhos. Especializou-se em Sociologia e torna-se doutor em 1961. De se graduar, foi professor da Faculdade de Economia da USP graças ao sociólogo Florestan Fernandes. Em 1964, com o golpe militar, Fernando Henrique Cardoso, acusado de subversão, foi obrigado a se exilar, permanecendo 3 anos no Chile. No Chile, trabalha na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e no Instituto Latino-Americano e Planejamento Econômico e Social, IUPES. Lecionou na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e na Universidade do Chile. Em 1967, na França, leciona na Universidade de Paris, Nanterre. Em 1968, volta para o Brasil, conquista a cátedra de Ciência Política na USP e retorna à carreira acadêmica. Fernando Henrique Cardoso seria aposentado compulsoriamente como professor da universidade aos 37 anos, em virtude do decreto AI-5. O Brasil funda a SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, se tornaria uma fonte de resistência intelectual ao regime militar. Leciona em várias universidades estrangeiras, pois estava impedido de fazê-lo no Brasil. Em 1974, o líder da oposição, Ulisses Guimarães, o procura para elaborar o programa do MDB às eleições. Mais tarde, o próprio Fernando Henrique concorreria a um cargo público. Em 1978, Fernando Henrique Cardoso torna-se suplente de Franco Montoro, pelo PMDB com 1 milhão de votos. Em 83, com a eleição de Franco Montoro para o governo de São Paulo, assume como senador. Neste mesmo ano, torna-se articulador da campanha pelas diretas já. Em 85, perde as eleições para a Prefeitura de São Paulo para Jânio Quadros. Em 86, é reeleito para o Senado. Em 86, funda o Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB. O novo partido trazia membros do PMDB que eram mais afins às posições do centro, que faziam críticas ao presidente José Sarney e não se identificavam com esta legenda, PMDB. Em 88, foi membro da Assembleia Nacional que elaborou a Constituição Brasileira. Em 92, o governo de Itamar Franco ocupa a pasta de Relações Exteriores. Em 93, é nomeado ministro da Fazenda. A principal tarefa no Ministério da Fazenda era conter a inflação e reorganizar a economia. Com um grupo de economistas, elaborou um plano gradual de estabilização financeira e econômica. Em março de 1994, foi criada a Unidade Real de Valor, URV. Este foi um indexador que passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços como se fosse uma espécie de moeda. Em 1º de julho, foi introduzida uma nova moeda, o real, com o valor da URV equivalente a 2.750 cruzeiros, a moeda que desapareceu. Com a introdução do real, a inflação foi a níveis mínimos. Com o sucesso do real, Fernando Henrique tornou-se candidato natural ao cargo de presidente da República. O Plano Real foi um sucesso, venceu no primeiro turno. O novo presidente assumiu o cargo em 1º de janeiro de 1995. No mandato de Fernando Henrique, entre 1994 e 98, houve uma série de reformas constitucionais consideradas essenciais para modernizar o país e a garantir a estabilidade econômica. O governo foi marcado pela quebra do monopólio estatal, do petróleo, das telecomunicações, da energia elétrica e privatização de estatais. Surgiram várias dificuldades, somando seus reflexos da crise asiática e da crise russa. A saída do governo foi recorrer a empréstimos e à assessoria técnica do FMI. Henrique também realizou a reforma em relação ao funcionalismo público, conseguiu reduzir os gastos e terminou em parte com a estabilidade do servidor público. Os estaduais foram obrigados a reduzir o número de empregados em suas agências. Liberou a contratação de serviços terceirizados por parte de empresas públicas e privadas, acabando com o emprego estável. Quanto a privatizações, atingiu tanto empresas estaduais quanto as federais, bancos, empresas de eletricidade,
ferrovias, telefonia foram privatizadas entre os 8 anos do governo FHC. Segundo mandato de Fernando Henrique, entre 1998 a 2002. Para garantir a reeleição em 98, o PSDB mandou para o Congresso o projeto que garantia a reeleição para os cargos do Executivo. A lei foi aprovada em meio a um quadro de crise econômica que ocorrera nas eleições de outubro de 1998. Com êxito no combate à inflação, Fernando Henrique consegue reeleger-se. Contudo, o desemprego e a inflação voltam a ameaçar o Brasil. O governo realiza novos acordos com o FMI. Este exige controle do gasto público e aumento da produção como condição para novos empréstimos. Isso leva à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal para Estados e Municípios em 2001. Apesar das várias crises externas que impactaram a economia brasileira durante 4 anos do segundo governo e graças à continuidade do Plano Real, a inflação manteve-se baixa. Mesmo assim, os problemas históricos como a má distribuição de renda, a desigualdade social e precariedade na saúde e na educação não foram resolvidos em seus mandatos.